Escolas pré-socráticas. A palavra helenística deriva do helenismo, termo que corresponde ao período que vai de Alexandre Magno, o macedônico, até a dominação romana. Alexandre foi o grande responsável por estender a influência grega desde o Egito até a Índia. As escolas helenísticas têm como atividade filosófica como o amor e a investigação da sabedoria, sendo esta um modo de vida. Elas não se diferenciavam muito na escolha da forma de sabedoria. Todas elas definiam a sabedoria como um estado de perfeita tranquilidade da alma. Nesse sentido, a filosofia é uma terapêutica dos cuidados das angústias e da miséria humana, miséria resultante das convenções e obrigações sociais. A escolha da minha dupla foi ao período pré-socrático. Os estudos acadêmicos convencionam que esse período foi o primeiro período da filosofia ocidental, os primeiros filósofos surgidos na Grécia há mais ou menos 2600 anos. Uma série de fatores levou os gregos a criarem um modo de pensar autônomo e racional. Entre tais fatores estão a necessidade de contrapor as ideias mitológicas acerca da origem do universo, a pluralidade de povos que compunha a região da Grécia Antiga, o florescimento de comércios e da navegação, o contato com os povos egípcios e babilônicos. O primeiro período da filosofia grega é denominada como pré-socrático, pois seus representantes fizeram uma filosofia diferente da que foi feita por Sócrates, quase 200 anos depois de Tales de Mileto, ou cosmológico, pois eles fizeram um tipo de cosmologia que é uma maneira racional de entender a origem do universo. Portanto, conclui-se que existem sim traços das escolas filosóficas no mundo, assim como o exemplo, as pessoas antigamente passaram a pensar de maneira racional e para isso elas levantavam dúvidas sobre as coisas que isso é equivalente também para todos os dias atuais, já que vemos muitas descobertas feitas ao redor do mundo. Sócrates é considerado o patrono da filosofia, por isso seu nome é um marco que divide a filosofia grega entre os períodos pré-socrático e socrático. No período pré-socrático, entretanto, encontra-se uma vasta e importante produção filosófica, que remete aos primórdios da filosofia, ao início de uma busca por um pensamento racional que não aceitasse as explicações fantasiosas oferecidas pelas mitologias como verdades inquestionáveis. A exigência racional nasceu com os jônicos. Eles assumiram uma postura de naturalistas, afirmando que a natureza tinha uma existência independente do homem, que assim trouxeram o conceito de realidade objetiva. Os jônicos são divididos em 4 grupos: os físicos, os eleatos, os atomistas e os sofistas. Curiosamente, a divergência de pensamento entre eles refere-se a questões que permanecem polêmicas até hoje. Em Empedocles, na época de 483 a 430 a.C., de Agrigento, na Sicília, encontra-se a primeira formulação mecanista. Para ele, o princípio unitário estava na combinação de 4 elementos: o fogo, água, ar e terra. Estes elementos, que estão presentes em toda a natureza, correspondem aos deuses Nestes, água, Hera, ar, Zeus, fogo, e Edono, que é a terra. O mecanismo de Empedocles estava na mistura dos elementos através de união e separação, dirigida pelas forças do amor, bem, ordem, construção, e do ódio, que é o mal, desordem e desconstrução. Nota-se em seu pensamento 2 tendências: uma materialista, a justificação das coisas através das misturas dos elementos, e a outra religiosa, a crença em forças sobrenaturais do amor e do ódio. Não se sabe se há uma precedência de uma explicação sobre a outra ou se as duas sempre coexistiram em suas doutrinas. Sócrates interessava-se especialmente pelo estudo da moralidade, da ética e da virtude. Ele se diferenciava dos demais filósofos mencionados justamente por não oferecer uma doutrina e por sua insistência em atacar de qualquer ponto toda doutrina que não tinha como objeto único o estudo do bem e do mal. Assim, era contrária à preocupação cosmológica dos filósofos de Jônia, às teorias de Heráclito e ao discurso dos sofistas.
Para Sócrates, o saber fundamental era o conhecer-te a ti mesmo. E como filósofo, sua maior virtude, segundo o oráculo Delfos, era saber que não sabia nada. Deste ponto de vista, é fácil estabelecer uma clara linha divisória entre o subjetivismo dos sofistas e o subjetivismo de Sócrates. Segundo os sofistas, o sujeito humano é um espelho da realidade. Sendo esta multiforme, o espelho será do mesmo modo. Segundo Sócrates, o sujeito humano é o centro de toda a inquisição. Como esta se reduz a uma única questão, conhecer o bem, o sujeito tem uma só realidade. Para Sócrates, todo o saber deve estar dirigido para o conhecimento da realidade do homem. O principal motivo pelo qual nós escolhemos essa escola filosófica é que foi o período de amadurecimento intelectual. Tales, em oposição ao que diziam os cosmogonias gregas, que narravam o surgimento do universo com base em histórias fantasiosas que envolviam deuses, observou a natureza e propôs uma possível origem racional para tudo, com base na observação, sendo essa origem a água. A partir disso, ele fundou um novo modo de pensar baseado na razão. O ato de observar a natureza, a fim de propor uma possível origem racional para tudo, fez que Tales, o primeiro filósofo ao impulsionar o objetivo que se tornaria comum entre todos os pré-socráticos, formular uma possível origem racional para todo o mundo por meio de observação empírica da natureza e do uso de faculdade racional humana. Assim como a escola filosófica pré-socrática contribuiu para a descoberta do pensamento racional, ou seja, baseado em toda uma linha de raciocínio, as contribuições das escolas filosóficas seriam ótimas para o mundo atual, visto que o objetivo principal delas é descobrir a origem de todas as coisas a partir do pensamento e contestações racionais. Tempos de crise são tempos de sofrimento e dor, mas também de transformação e conversão. Em um pensamento para além do debate atual sobre as necessidades medidas de combate à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, gostaria de compartilhar minhas reflexões sobre duas consequências da pandemia que podem ser oportunidades para o crescimento. Primeiramente, ela nos lembra a nossa fragilidade, o rastro de morte, de medo e de paralisação social que esse pequeno ser acelular nos impõe um grande e duro golpe contra a ditadura do narcisismo humano. Diante de uma ameaça invisível e traiçoeira que pode levar de nós à presença de tantos entes queridos, fica na boca o amargo sabor da impotência. Percebemos-nos como verdadeiramente somos, finitos e pequenos. O segundo, o ato de manter os pensamentos incubados dentro de si, traz danos à saúde mental, como a depressão, a ansiedade e outras infinitas doenças. Escrever tudo o que sente, colocar para fora com alguém ou meditar é um exercício espiritual, pois ao segurar o peso completamente sozinho, você acaba carregando um fardo muito pesado e principalmente em tempos pandêmicos em que as situações de doenças mentais acabam se aflorando, quanto menos problemas carregar, mais leve será para lidar com o tempo da pandemia.